Um dos períodos mais aguardados do ano está chegando. Dentro de mais alguns dias, começam as férias escolares para os alunos que passarem por média. E aí é hora de pensar nas férias com a família, viagens, diversão, horas de lazer e descanso. A maioria das pessoas adoram isso e escolhem locais onde normalmente tem muita água para se divertir. Praias, piscinas, rios, parques aquáticos, lugares onde adultos e crianças podem brincar a valer. Mas se você gosta desse tipo de passeio, é bom ficar alerta, porque o contato com a água, principalmente em grande quantidade, como é em mares e rios extensos, exige também muita cautela e preparo adequado. Quem não se cuida corre o risco de ser vítima de afogamento, algo que pode transformar momentos de diversão numa grande tragédia. Afogamentos infantis e adultos, com produção de Carlos Augusto. Vamos falar aqui com o senhor José Henrique, instrutor do SAMU. José, seja bem-vindo ao Patrulha, bom dia. Bom dia a todos, ouvintes do Patrulha. Bom, normalmente as vítimas de afogamento são pessoas que não sabem nadar? Não, essa realidade, na verdade, ela não é muito comum, mas a vítima de afogamento, a gente tem um percentual bem dividido entre pessoas que não sabem nadar. Na verdade é pouco, mas pessoas que estão começando a nadar ou pessoas que sabem nadar e aí fazem ingestão de bebida alcoólica, alguma substância que dificulta aí a questão da avaliação do risco. Bom, aqui em Barreiras o clima é quente, na maioria da parte do ano, e as altas temperaturas fazem com que as pessoas frequentem muito o rio de ondas e piscinas em clubes e residências. Diante da quantidade de pessoas que se divertem assim, o número de afogamento pode ser considerado grande ou pequeno? Na verdade, qualquer tipo de afogamento que aconteça, assim, por exemplo, nunca acontece durante o ano, já acaba sendo assustador. A preocupação não é grande, mas há uma preocupação muito grande com a questão dos eventos, na época da chegada do verão, o pessoal procurando um rio, aí realmente acaba que o número de ocorrências aumenta um pouco. Apesar desse tempo seco, a água baixa do rio, mas tem que se prevenir. Na verdade, a água com menor volume não quer dizer que não tem risco, até porque a gente trabalha com áreas de corredeiras e pedras e pode ter algum evento que pode facilitar o afogamento. Bom, a prevenção é necessária para evitar situações de perigo dentro d'água, mas quando elas acontecem, como a pessoa deve agir nesse caso? Bom, na verdade, um afogamento é sempre muito complexo, a gente está falando sobre isso, porque a vítima adulta ou criança dentro da água, e se essa água não der pé, for uma água profunda, é interessante que sempre a busca ou o resgate seja feito por pessoas treinadas que tenham equipamento próprio. No caso, a gente tem o corpo de bombeiros. Mas aí, se tiver, como está tirando, se for uma água rasa, tem que tirar essa vítima o mais rápido possível da água. Bom, se existe alguém por perto e percebe que uma pessoa está se afogando, o que ela deve fazer? Muito bem. Se essa água for uma água funda e a pessoa que fez essa avaliação percebe que não tem experiência, não tem habilidade suficiente para fazer esse resgate, deverá sinalizar o local. De repente, se a pessoa que está afogando tem condições, pode jogar algum objeto que flutua, tipo boias, tampa de isopores, alguma coisa, algum galho de água que a pessoa está pegando, uma corda, para facilitar essa retirada. E aí sim, não corre o risco da pessoa entrar e tornar-se uma segunda vítima. Certo, e na hora do salvamento, quais são as partes do corpo mais indicadas para pegar sem correr o risco de se afogar junto? Na verdade, tem toda uma problemática aí na questão do salvamento mesmo, que quem for fazer tem que fazer de uma maneira que não vá se tornar uma escória para essa vítima, que na intenção quem está em desespero, querendo respirar, vai usar, a pessoa que vai salvar como escória vai estar subindo. Então tem que pegar essa pessoa de repente por trás, está fazendo a retirada dela de uma forma segura. Isso aí é um pouco mais complexo para o leigo. Que na questão de frente ali, ela já vai, não é o indicado. Não é indicado. Quem participa de treinamento de resgate aquático, uma equipe de corpo-guia, algumas equipes nossas também faz parte de um treinamento específico, e a gente aprende a primeira lição que não se aborda uma vítima de frente. Quanto tempo uma pessoa suporta ficar embaixo d'água, ou isso depende de cada pessoa? Isso depende de cada pessoa, isso depende do ambiente. Na verdade, eu tenho duas respostas aí. Primeiro, que a pessoa, dependendo do que ela tem de submersão, se ela ingeriu a água ou se ela só parou de respirar uma proteção, e se a pessoa ficou submersa a casos de águas frias, que consegue se tirar pessoas de águas frias e com mais de 10 minutos, mesmo através de parada respiratória, fazer uma reanimação e a pessoa voltar. Mas isso aí, na nossa realidade, o tempo é muito curto, então de 30 segundos a 1 minuto,
é um tempo que a pessoa começa já a fazer a ingestão de água e já prejudicar a respiração e ter lesões irreversíveis de repente. Bom, ao retirar a vítima da água, qual deve ser o procedimento para que ela possa recuperar os sentidos? Opa, muito bem. Então, na verdade, quando a gente conseguiu, de uma forma segura, retirar a vítima da água, seja adulto ou criança, a primeira coisa que a gente deve ver é se essa vítima ela está respondendo. Então, tocando no ombro e falando, provavelmente ela não vai responder. E aí, a grande passo para a população é fazer a ventilação dessa vítima. Ver se essa vítima respira e fazer de cara aí. É o único caso que a gente indica fazer as respirações boca a boca para tentar ventilar a vítima, porque o que fez ela fazer a parada ou a inconsciência é a falta de oxigênio no cérebro. Quando no caso da pessoa que se afogou, né, demora aí normalmente quanto tempo para esboçar as suas primeiras reações? Bom, aí depende do tempo de submersão, do tipo da vítima, se houve paralelo a isso um trauma, se ela bateu a cabeça. Normalmente, dependendo, se for uma vítima que tiver uma chance de sobrevida boa, alguns minutos após a reanimação, essa vítima já pode apresentar alguma resposta. Bem como algumas vítimas demoram e vai para o hospital e demora a fazer essa resposta, ficando em coma aí por muito tempo. A água sempre é muito perigoso, todo mundo sabe, mas o risco maior está onde? Nas piscinas, rios ou nas praias? Na verdade, depende muito da estrutura. Por exemplo, piscina, como a gente tem um tamanho limitado e dependendo da quantidade de pessoas, é uma área mais segura, digamos assim, menos arriscada, porque dá para a gente abranger maior a sua área, né? Dá para, dependendo do profissional que estiver responsável por isso, da população, eu acho que a piscina aí ela é mais fácil fazer o resgate. Porém, a água parada, né? O rio, até a questão da corredeira e das pedras, da questão dos acidentes. E aí o oceano já é bem mais complexo, e existem outros perigos que não tem costume, a gente sempre pede para evitar mesmo esse acesso aí. Certo, outra situação, a questão de baldes com água dentro de casa, quem tem crianças, isso é um perigo, né? Exatamente, inclusive a gente tem casos reais, onde inclusive eu estive participando do transporte, do atendimento, de crianças que enquanto a mãe lavava uma roupa, ficavam brincando com um baldinho de água, um balde de 20 litros, e caindo de cabeça uma criança aí a partir de 8 meses, 1 ano, até 2 anos, não tem resposta para sair. E a criança acaba tendo um quase afogamento, aí, que a gente chama sem óbito quase afogamento, e de repente já tem um afogamento aí que é o trauma com óbito por conta de um balde ou de um vacilar. Tem que ter uma atenção muito redobrada. No caso aí, para prevenir, a mamãe tem que colocar uma tampa ou não deixar esse balde com água, né? Eu costumo dizer que prevenção não quer demais, então é evitar mesmo fugir da aparência do mal, tá na Bíblia. Então deixar o balde bem longe do seco e deixar a criança sob a proteção, uma vigilância direta de um adulto. A questão das boias, normalmente as crianças usam aí nos braços, são suficientes para evitar que elas se afoguem? Ok, as boias ela é um auxiliar até bem efetivo, né? Tanto eu quanto os professores de natação, eles concordam com isso, só que elas não substituem a vigilância constante. Tem que haver uma vigilância constante para essa criança, para essa pessoa que usa boia, porque em uma situação de ela beber um pouquinho de água que só ela causa pânico, e aí uma pessoa em pânico não consegue cuidar de si mesmo. Então, uma boia é mais a vigilância, isso é importante. E a questão do colete? Ok, o colete é um instrumento um pouco mais seguro do que a boia, ele já protege bem mais, em uma situação de acidente, situação de descer de bote, o colete ajuda muito. Lembrando também que se for criança, também tem que ter vigilância, porque a criança pode aí, de repente, ficar na posição desfavorável, com a cabeça na água, não saber virar, beber água, ter um problema pulmonar. Se tiver um afogamento, pode ter um problema pulmonar posterior devido à água do pulmão. Então tem que ter vigilância sim. Certinho. Bom, as massagens no peito e a respiração boca a boca sempre são indicadas para salvar uma pessoa que se afogou, ou é necessário também algum outro tipo de procedimento complementar? Na verdade, esse é o fundamento. Chegou no ponto mais crucial da nossa conversa. A população que vê uma vítima em uma situação de inconsciência não responde a nada, vítima de afogamento, aí, principalmente, né, ou qualquer outra situação, a primeira coisa a fazer, depois de chamar o serviço de urgência, no SAMU 2, tem sim que fazer as compressões torácicas. Isso não é função só do socorro, até porque o tempo de resposta é alto e a pessoa tem que. A resposta da ambulância demora até 10 minutos e a pessoa, a partir de 5, pode ter lesões neurológicas irreversíveis. Então, a população bota o joelho no chão mesmo, uma mãozinha em cima da outra, colocar no peito e fazer compressões torácicas rápidas e fortes até a chegada do socorro especializado. Isso aí deve fazer sempre.
Bom, quem corre mais riscos de afogamento são de fato as crianças, que muitas vezes elas nem têm a real noção do perigo, né, como você falou, né, brincando dentro d'água. Isso, as duas classes de pessoas suscetíveis a acidente graves com água são as crianças, porque tem aquela questão eufórica de brincar e acha que o adulto está sempre protegendo, acha que está sempre proteção, ela não consegue analisar o risco. É sim uma classe perigosa aí. E outra classe são os adultos que sabem nadar, mas estão sob efeito de substâncias alcoólicas ou qualquer tipo de substância aí que pode mudar a sua reação de perigo. Então, as pessoas alcoolizadas também são muito arriscadas por conta da falta de análise do risco aí, esse euforismo. Tem outro detalhe também com relação à alimentação, né? Tem gente que se alimenta e mergulha. É uma situação difícil também, né? A questão da alimentação e do mergulho, aí a gente leva uma situação assim, um problema aqui. Tanto faz, pode ser no mergulho ou também pode ser no banho comum, porque aí a circulação vai ser direcionada ao sistema gástrico para fazer a digestão e a circulação periférica vai diminuir das mãos, das pernas. Então a força de contração para nadar diminui, o aparecimento de câimbras é muito comum, a dificuldade de se locomover até de um nadador mesmo aumenta nessa situação. Ele acabou de se alimentar porque a circulação está fazendo a digestão na região abdominal. Então tem que dar o tempo para fazer essa digestão para depois entrar na água. Pô, Henrique, isso não é muito comum, mas pode acontecer. O fato de a pessoa recuperar os sentidos, falar e até caminhar depois de se afogar. E o estado de saúde dela se agravar depois? Isso. Na verdade, quando a pessoa faz a ingestão de água, no caso sem trauma e sem bater a cabeça, pode acontecer de ter uma pequena quantidade de água no pulmão, que não vai danificar ou atrapalhar a sua respiração. A pessoa pode estar levantando, dizer que está bem, se tem alguma coisinha mais até questão moral, da aparência ali, e sai. E depois ela vai acabar sentindo e buscando no hospital, algum problema de uma infecção pulmonar, uma pneumonia, alguma coisa do tipo. Isso pode acontecer sim, com facilidade. Bom, para quem tem bastante costume de tomar banho em rios, praias, né, qual o limite do espaço que o banhista pode percorrer quando está dentro d'água? Aí a gente fala assim, cada banhista, cada pessoa que costuma ter contato com a água deve manter o seu próprio limite de segurança, né? Se a pessoa tem pouca experiência, procurar locais firmes, seguros, que dê pé, perto de pessoas experientes, perto de pessoas onde pode estar dando socorro e não fazer manobras arriscadas. Quem tem um pouco mais de experiência, vê seu estado físico e mental e vê até onde pode ir. Mas é interessante manter sempre uma distância de segurança da borda e evitar fazer tentativa de superação de limite ou expandir muito, sair muito da margem de segurança. Com relação vai para o rio, não conhece aquela área, tem que ter cautela, né? Isso, tem que ter uma cautela, perguntar para as pessoas que moram na região qual é o local mais seguro, e aí nesse momento a gente, principalmente os adolescentes, a gente até implora que evite os pulos em pontes, em árvores. Isso aí é uma espécie de roleta russa, eu não sei, ou ele não sabe o que vai encontrar lá embaixo. Então, no caso do salto aí, o de ponta principalmente. Exatamente, vamos evitar os pulos, vamos evitar essas manobras arriscadas, até que se tenha experiência com esse local, sabe fazer de segurança, com isso aí é muito grande. Até um lugar raso, considerado raso, é perigoso, né? Exatamente, um local considerado raso, aí para a pessoa que não tem experiência, após ela encontrar com a água, mergulhar, perder um pouco a noção aí, ficar um pouco em pânico, ela pode acabar perdendo o pé e aí ser uma vítima de um quase ou de um afogamento. Bom, para quem está aí, né, breve tem férias aí, qual o seu conselho aí para o pessoal que vai para os rios, praias? Ok, então o principal conselho é quem vai conduzir crianças, manter uma vigilância constante, aprenda que não faz parte da vida, então tem que limitar o horário de transporte da água, não fato da criança também não se afogar também não é só o único problema, porque tem questão dos resfriados, exposição a excesso, insolação, a criança pode estar com o sistema imunológico baixo, ficar muito tempo exposto, não é legal, e saber também que tem que ter uma vigilância constante. Quem estiver bebendo perto da água, pense, assim como trânsito, bebida e rio e água, no caso, não combina. Tem que fazer uma avaliação do risco antes de estar se metendo a uma atividade arriscada relacionada à água. A questão da pessoa que está consumindo bebida alcoólica, se for estar distante do rio, se for para o rio, peça alguém para ir junto, né? Aí eu dou uma dica bem legal, assim, se está consumindo bebida alcoólica perto do rio, vamos procurar um chuveirão aí bem caprichado, então uma água aí na canela, bem pertinho, para evitar de situação desagradável. Tá certo, tá aí. Conversamos com o José Henrique, instrutor do SAMU, sobre afogamentos infantis e adultos.
com produção de Carlos Augusto Henrique. Obrigado pela sua presença aqui no Patrulha. Eu que agradeço pela honra, pela oportunidade, estamos sempre à disposição de qualquer problema, qualquer tipo de dúvida. Ok, está aí, conversamos com José Henrique, instrutor do SAMU, sobre afogamentos infantis e adultos. Patrulha RB, 11 horas 40 minutos.